Se eu te falar que o tom de voz muda completamente a sua mensagem. Meu nome é Fê Alves, especialista em inteligência social, e hoje eu vou te ensinar como você pode usar o seu tom de voz para conquistar as pessoas. Vamos pro vídeo. Eu fiz essa brincadeirinha aí no começo do vídeo para você entender o quanto o tom de voz muda completamente a tua mensagem. Talvez você deve estar usando ele de forma totalmente equivocada. E é hoje que você vai aprender, tá? A modular a tua voz para determinado tipo de objetivo no quesito comunicação. Então vamos começar, mano. Eu sempre gosto muito, se você perceber, cara, como que é o tom de voz da maioria dos youtubers, dos caras que produzem conteúdo. É sempre aquele tom de voz. E aí, rapaziada, como que vocês estão? Tudo suave? Deixa o like, se inscreve no canal. O que é esse tom de voz mais agudo? O que significa isso? Qual que é esse tipo de tom de voz? Você sabe, Luiz? Qual que é? Se você sabe, não fala. Vai estragar meu vídeo aqui. O tom de voz mais agudo é o tom do rapport. Opa, tudo bem, cara? Te vi passar ali. Oi, licença. Oi, sensa. Te vi passar, te achei interessante e queria que vim falar com você porque você é uma menina que parece ser muito estilosa. Esse tom de voz mais agudo é o rapport. Então, se não sabe, não me conhece, segue no Instagram, pô, @fealvessn, deixa um like aqui nesse canal e se inscreve se você não é inscrito, pro YouTube anda desinscrevendo muita gente e eu quero chegar a 400 mil inscritos nesse canal aqui, falta só um pouquinho, então vai lá, pô, se inscreve. Por que eu tô jogando o meu tom de voz pra cima, num tom mais agudo? Porque eu busco o rapport, eu busco a conexão, eu estou te pedindo algo. Se eu chego pro Luiz e falo, ô Luiz, você pega um copo d'água pra mim, porque eu tô gravando há um tempo já pra essa galera, por favor? Aí, viu, cara? É muito mais fácil a pessoa ceder com um tom de voz mais agudo do que eu falar, olha, pega um copo d'água aí pra mim, por favor. Traz uma caneca aí pra mim. É muito mais difícil ele ceder, certo? Porque o meu tom de voz não tá criando rapport, não tá confortando ele. Então eu sempre falo que o agudo é o tom do conforto. Quando você abre uma conversa, é sempre ideal, até com a mulher, cara, é sempre ideal você ter um tom de voz mais agudo. Mas detalhe, se for agudo demais, pode ser considerado muito infantil. Como eu dei o exemplo dos youtubers mais infantis que tem essa voz muito puxada pro agudo, porque é assim que você se conecta com uma criança, por exemplo, certo? É um tom muito mais infantil, muito mais brincalhão, o tom do palhaço. Esse tom em excesso pode ser considerado infantil, então cuidado quando for usar esse tom de voz, tá? Quando eu digo um tom mais puxado pro agudo, é esse tom mais amigável, esse tom mais confortável, certo? E aí, tudo bem, cara? Como vocês estão, rapaziada? Pô, que saudade de fazer um vídeo pra vocês. Então você se sente confortável na minha presença quando eu falo com esse tipo de tom de voz. Então, no começo de uma conversa, quando você abre uma conversa com uma pessoa desconhecida, com uma mulher, ou com uma pessoa que você quer fazer amigo, é sempre legal, é o ideal, é você começar a conversa com esse tom de voz, porque você tá buscando uma resposta. Quando eu falo, e aí, cara, como que foi a sua viagem? Pô, conta pra mim, que legal. Então mostra que você tá interessado, você busca o rapport, você busca a conexão, você busca uma resposta. Quando você fala, e aí, cara, como foi lá? Você não está buscando. Esse tom neutro, ele não cria rapport. Tom mais agudos são usados para criar rapport, criar conexões, fazer a pessoa se abrir para você, ficar confortável ao teu lado e falar cada vez mais. O tom neutro, eu falo que é o tom que você já criou rapport com a pessoa. Quando chega, por exemplo, né, uma pessoa nova que você vai conhecer. Então você chega numa festa, chega num ambiente e você não conhece aquelas pessoas. Então como você vai cumprimentar elas? E aí, cara, tudo bem? Prazer, Felipe, tudo certo? E aí, beleza? E aí? E quando você conhece as pessoas, quando a galera que tá ali na festa, no ambiente, já é tua amiga, o que você faz? E aí, moleque? E aí? Então você não busca mais o rapport com essa pessoa, você já tem o rapport. Então o tom neutro é usado mais com o seu parceiro, com o teu brother. Você já se conectou com ele, você não quer mais, assim, você não precisa da aprovação, né? Quando eu digo aprovação, você não busca o rapport com ele, você já tem rapport, você já tem conexão. Então o tom ele pode ser um pouco mais neutro. E agora quando o tom é mais grave, como eu fiz no começo do vídeo, ou como eu usava nos vídeos mais clássicos, inclusive o clássico tá voltando, aguarde, tá? Tudo que é demorado sempre vai valer a pena no final. Acabei de inventar essa frase, só pra justificar a falta de clássico. Eu sei que vocês estão pedindo muito e eu vou fazer, tá, rapaziada? Então fica tranquilo que vai voltar os clássicos, eu prometo, tá? Eu prometo. Olha só, o tom mais grave que eu usei ali no começo da intro desse vídeo, cara, é um tom de autoridade. William Bonner, que vai fechar o Jornal Nacional
Nessa sexta à noite, um mendigo que estava na rua acabou pegando a mulher de uma boa noite. Esse tom, uma boa noite, o tom mais pro grave, o tom mais descendo pro grave, ele é um tom usado por autoridade, certo? Um chefe teu que quer te cobrar alguma coisa, um professor. Olha só, gente, silêncio, por favor. Então, assim, esse tom que desce pro grave é um tom de autoridade, certo? Eu quero passar autoridade no que eu tô falando, eu estou impondo autoridade. Tenha muito cuidado ao usar esse tom, por exemplo, em uma conversa com uma mulher, tá ligado? Se você usar um tom mais pro grave, fora de contexto, pode ser que você não consiga criar um rapport. Então eu sempre falo que o seu tom, ele deve ir descendo conforme a conexão. Então se você tá conversando com uma mulher, por exemplo, o tom ele sempre vai começar um pouco mais agudo, tipo, e aí, tudo bem, tudo certo? E aí, você sai daqui? Pô, que bacana. E ele vai descendo, quanto mais conexão, quanto mais rapport, mas você pode ir deixando a sua voz um pouco mais grave, mas no caso para criar tensão sexual, não para gerar autoridade. Então, o tom grave ele pode ser tanto para gerar autoridade quanto para gerar tensão sexual no caso do sexo oposto, tá? Então, toma cuidado quando você vai usar, porque muito cara que é o alfa frio e calculista, ele acha que ele tem que falar grosso o tempo todo e sempre muito grave. Mas pode ser que esse tipo de tom de voz em momentos não agradáveis, né, em momentos não específicos, você pode acabar com a tua conversa e com a tua possível conexão. Então toma muito cuidado. O tom grave, ele deve ser usado num contexto certo, ele deve ser usado no momento certo, quando você já vê que aquela pessoa já está conectada com você, ela já está prestando atenção em você, ela já está completamente entregue na conversa. Então se você abordou uma mulher, você sempre vai começar um pouco mais agudo, amigável, depois você vai ficando mais sexual, ficando mais grave aos poucos. Então eu falo que no começo ela não tem a minha atenção. Então o meu objetivo é sempre deixá-la muito mais confortável comigo. Então agora no começo eu não quero sair seduzindo. Oi, tudo bem? Eu te vi passar e... Não, que vergonha alheia, por favor. Não, não faz isso, tá? Eu já vi muitos caras fazendo isso por aí e não é nada legal, tá? Então deixa a pessoa extremamente desconfortável. Então você não precisa ser sexy, grave o tempo todo no começo. Então no começo você pode ser um pouco mais agudo, ter um tom mais amigável para deixar a pessoa confortável e depois você vai descendo e deixando a sua voz um pouco mais sexy, grave, aos poucos ao longo da interação, quando você tiver o contexto certo e a liberdade certa. Ficou claro tudo isso? Então cuidado também para não usar o tom neutro com pessoas que você quer criar rapport, porque se a sua voz está neutra, isso é um problema de grande parte dos homens. Muitos caras não conseguem colocar emoção na voz. Então, cara, entenda uma coisa. A voz, o tom de voz faz parte dos 93% que compõem a nossa comunicação. Então, ter um bom tom de voz fez com que você se inscrevesse no canal, por exemplo. Se você assiste minha live todo domingo, inclusive assista minha live todo domingo, tá? Não perca uma live por nada. Se você assiste a live, você entende que eu sempre tô modulando a minha voz, certo? Controlando o nível da minha voz, porque aí eu dou movimento pra minha fala. É quase que uma música. Então a tua voz, ela precisa ser quase que cantada, cara. Nunca se esqueça disso, tá? Sempre module a tua voz. Se você tem um tom muito monótono, acaba que o seu discurso, a tua conversa fica muito chata. Imagina se eu estivesse no vídeo falando assim, com o mesmo tom e comunicação. A linguagem corporal, porra, chato pra caralho, sabe? Ia ser horrível de assistir, ia ser um saco, porque não ia dar movimento, não ia dar emoção. Então passe emoção na sua voz. Se você quer falar algo divertido, vai pro agudo, cara. Leva o tom da sua voz sempre pro lado mais agudo. Se você quer falar uma história séria, algo mais íntimo, desce o tom da sua voz pra uma voz mais grave. Então dê contexto, dê movimento, module a sua voz, use o tom de voz certo para cada situação, sempre esteja nessa montanha-russa de tom, que as suas conversas, as suas histórias e a sua conquista vai ficar muito melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like se você curtiu, tá? Os clássicos estão voltando da guarda, tá? Eu não sei se você percebeu, mas eu tô colocando umas introzinhas no começo, o Bruce tá colocando essas introzinhas aí no começo pra dar a entender que é um clássico, mas não é. Mas quando vir, vai ser um porradão na sua cara. Tamo junto demais, vamos dominar o jogo e é isso. Obrigado.